Opa, tudo bem? Hamilton Viana falando aqui com você, do time do TCC, e eu quero fazer para você uma pergunta. Pensa num dos melhores goleiros que você já viu. Mesmo que você não goste muito de futebol, você deve ter ouvido falar muito de bons goleiros, né? Então, sei lá, vamos pegar um goleiro aí, até para não arrumar encrenca com nenhum time nacional, né? Vamos pensar num goleiro da Europa, sei lá. Cara, eu não sei realmente quais são os bons goleiros, mas imagina um goleiro muito bom da atualidade. Agora, você gostaria de ter esse cara no seu time, né? Se você torce para algum time, ou se você, de repente... Imagina que você ficou muito rico e você vai comprar um time de futebol. Você gostaria de ter esse goleiro no seu time? Eu acredito que sim. Agora, imagina a seguinte situação, né? Do jeito que a bioengenharia está avançando, pensa na situação em que você conseguisse clonar esse goleiro. E aí você gostaria de ter um time com 11 goleiros iguais, né? Esse goleiro aí X, ele chama, sei lá, John. Imagine um time com 11 goleiros John. Pô, mas o John não é um ótimo goleiro? É, cara, mas para jogar no gol. E para jogar na defesa, na zaga, no meio de campo, na ponta, nas pontas, né? No meio, no centroavante, de centroavante, ele não serve. Pô, mas o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é da sua equipe do TCC. A maior parte das universidades, né, ou muitas das que eu conheço, principalmente as particulares, elas fazem o TCC em grupo, né? Na verdade, elas pedem que os alunos façam grupos para fazer o TCC. E por trás disso tem vários pontos, né, que levam a essa indicação, a essa sugestão. E aqui eu não vou falar a ordem de importância, eu só vou citar esses pontos. Primeiro, né, como o aluno que estuda à noite, a maior parte dos alunos que eu falo normalmente estudam à noite. Como a maior parte dos alunos que estudam à noite já não tem muito tempo, então dividir o trabalho entre várias equipes, entre vários alunos, parece ser uma coisa legal, né? E do lado da universidade, do lado da faculdade, ela também ganha alguma coisa. Por quê? Porque o professor que está lá orientando o trabalho de TCC, ele é um professor que ele tem uma remuneração extra. Normalmente ele tem uma remuneração extra pelo trabalho, pela orientação do TCC. Então, se ele está orientando 5 alunos para um TCC, ele vai ganhar por um TCC e não pelo número de alunos. E se fosse individual, ele ganharia a orientação, né? Ele ia receber um pagamento adicional pela orientação por aluno, porque cada aluno ia fazer um TCC. Então, tem vantagem dos dois lados aí, tá? Então, passada essa etapa de por que se faz trabalho de TCC em grupo, né? Vamos falar agora de como é a sua equipe. Da mesma forma que você, na hora que você ficar muito rico e você decidir comprar um time de futebol, você não vai colocar 11 goleiros John no seu time. Você vai ter o John no seu time, mas você vai ter também o Mark, o Felipe, todos os outros caras nas outras posições, e cada um com a sua especialidade. Então você tem o zagueiro, mas às vezes o zagueiro que chuta mais com a perna esquerda, ele é melhor para ficar de um lado do campo e em oposto a ele ficaria o outro zagueiro que chuta melhor com a perna direita, né? E um cara que chuta com as duas pernas, e aqui eu estou viajando, tá? Eu não sou técnico de futebol, eu estou viajando aqui. E um cara que chuta com as duas pernas bem, que tem um bom controle, sei lá, ele fica no meio. E aí cada característica de cada pessoa, ela vai se moldando, né? Ou melhor, ele vai se moldando as posições em função das características que ele tem. A mesma coisa é a sua equipe do TCC. Um dos grandes erros, né? Erro não, mas um dos grandes fatores que levam a gastar mais tempo para fazer o TCC, e o nosso objetivo é fazer um TCC muito bom num menor espaço de tempo, né? Porque tempo é uma coisa que é raríssima, né? A gente precisa aproveitar muito bem o nosso tempo. Então, por conta disso, a gente quer fazer o TCC o mais rápido possível. Então, um dos grandes fatores que levam
gasto adicional de tempo para fazer o TCC é justamente isso. É justamente escolher a equipe. Como é que eu escolho a equipe? Eu vou escolher o Marquinhos, o Pedrinho, o Joãozinho, porque são os caras que saem comigo para tomar cerveja. A gente tem um time de futebol, ou as minhas amigas que a gente sempre sai juntas, a gente vai no cinema, vai no teatro. Cara, esse não é o melhor critério. Por quê? Porque na hora de fazer o TCC, você vai precisar de habilidades outras, que não são aquelas de ser um bom papo na hora de tomar cerveja, de não ser um bom papo na hora de ir ao teatro, de ir ao cinema. Né? Você precisa de outras habilidades. E que habilidades seriam essas? Né? Então vamos falar aqui rapidamente de algumas habilidades que você precisa procurar nas pessoas que você vai escolher para compor a sua equipe do TCC. Poxa, mas aí eu vou ficar mal com aquele meu amigo? Cara, paciência, né? Você não vai ficar mal com ele, porque o que você vai estar fazendo é escolhendo uma habilidade. Você pergunta para ele, você sabe fazer isso? Eu não sei. Então, não vai dar para a gente fazer esse trabalho juntos. Né? Eu preciso de alguém... Quando você está contratando alguém para a sua empresa, eu preciso de alguém que saiba trabalhar com SAP, que é um sistema, né, de gerenciamento, um sistema informatizado, bem parrudo, para gerenciamento de estoque, das operações, de todos os processos que acontecem dentro da empresa. Então eu preciso de alguém para trabalhar com isso. E eu tenho um grande amigo que morre de medo de computador. Eu vou contratar esse meu amigo para essa função? Eu não posso fazer isso. Né? Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque ele não vai desempenhar aquela função. Enquanto ele estiver comigo, ele vai estar sofrendo para tentar aprender alguma coisa daquele assunto que é muito diverso para ele, e ele pode estar perdendo a oportunidade de ter as habilidades naturais, ou que ele aprendeu, que ele desenvolveu, não exploradas por alguém que efetivamente pudesse contratá-lo. Veja que coisa, né? Às vezes a gente pensa que está fazendo um bem para a pessoa, eu vou dar uma remediada, colocar ele aqui nesse lugar, e enquanto isso ele aprende, depois ele desenvolve, e as habilidades que ele tem mais desenvolvidas vão ficar escondidas, e outra pessoa que poderia estar procurando essas habilidades não vai encontrar, porque ele está fora do mercado. A mesma coisa a gente tem que pensar quando a gente estiver escolhendo o time que vai nos ajudar, que vai estar junto com a gente para fazer o TCC. Por conta disso, é que a gente não pode escolher alguém só porque é companheiro de ir ao cinema, é companheira de ir ao teatro, é companheiro de futebol, é companheira de balada. Não pode ser esse o critério. Quais são os critérios? Quais são as habilidades que você precisa para fazer um bom TCC num espaço curto de tempo? Bom, vamos pensar rapidamente nas etapas. Primeiro, eu preciso escrever, né? Então, eu tenho que encontrar no meu time alguém que saiba escrever bem, que escreva bem, que não erre muito, que tenha uma boa concordância. Você tem preconceito linguístico? Não tenho preconceito linguístico, falo um monte de coisa errada, de vez em quando até falo palavrão, mas na hora de escrever um trabalho científico, um trabalho técnico, não pode. Na escrita tem que ser muito rigoroso. Pensa que quem vai quem vai avaliar o seu trabalho depois é uma banca formada de professores, né, que são bastante rigorosos quanto à escrita. Quanto à fala, não. Pode não ser, né? Mas quanto à escrita, eles são bastante rigorosos. Então, você precisa... E aqui, de novo, né? Não é ordem de importância, primeiro tem que ter isso, essa é mais importante que a outra, não. Eu estou falando, no geral, de quais são as habilidades que você precisa ter no seu time para fazer um bom TCC. Então, essa é uma habilidade muito importante, que é a habilidade de escrever, de redigir bem. Né? E uma pessoa também que tenha uma boa habilidade em digitação, que digita rápido, que não erra muito, também vai ajudar. Então, somar as duas coisas vai ser perfeito. Uma outra habilidade que você também precisa, vamos pensar agora nas referências, né? Quando você vai procurar as referências, quando você vai usar as melhores referências, as referências mais abundantes, mais sólidas, a gente já falou disso em outro vídeo, né? Você precisa de alguém que consiga tanto procurar as referências, seja um rato de internet, que conheça as fontes, que saiba onde buscar
as referências mais legais, mais sólidas, né, para você construir o seu TCC. E se for a mesma pessoa, melhor, que também tenha uma habilidade com a língua inglesa. Porque eu diria que 95% das referências elas estão escritas em inglês. Mesmo os trabalhos que são publicados aqui por professores, por cientistas, por pesquisadores brasileiros, eles precisam escrever em inglês para a enorme maioria das revistas, eles precisam escrever em inglês para poder submeter esse trabalho. E os trabalhos, lógico, tem alguns trabalhos que são escritos em português, aqui por professores aqui do Brasil, sem grandes problemas, mas o número de revistas que faz isso é pequeno. Então, se você tem muito mais revista que está escrita em inglês, a chance de você encontrar uma referência escrita em inglês é muito maior. Então, se a pessoa que é o seu rato de referências, que está procurando, que sabe onde caçar isso na internet, que sabe que vai numa biblioteca e se vira muito bem, essa pessoa, se ela também tiver um bom inglês, ótimo. Se não, você pode tentar transferir o inglês para a pessoa que vai fazer a redação, para o seu redator, para a pessoa que vai digitar tudo ali bonitinho, vai ser legal. Se não tiver ainda, cara, aí é mais uma oportunidade que você tem para encaixar na sua equipe uma pessoa que só domine bem a língua inglesa. Lógico, domina o português, domina o inglês, mas aí você deixa uma pessoa que encontra as referências, que busca as coisas na internet e tal, que trabalha a parte da formatação, isso é uma outra coisa que a gente vai falar, uma outra habilidade que é necessária. Essa pessoa, ela precisa conhecer, então, da língua inglesa, ok? Então a gente já tem no nosso time uma pessoa que escreve bem, uma pessoa que digita bem, que é rápida em digitação, que não erra muito, que sabe os comandos, né, para ganhar tempo, porque às vezes você fica ali, toda vez você fica Ctrl, Alt, Shift, enfim, tem alguns comandos de teclados que facilitam muito a sua vida. Se a pessoa tem essas habilidades, ótimo, né, se ela domina bem o processador de texto, ótimo. Então essa pessoa é uma. Outra pessoa é o seu rato de internet, que vai procurar as referências, que sabe onde encontrar, ou que se não sabe exatamente aquela, vai dar um jeito e vai encontrar aquela referência, que sabe se virar bem em biblioteca. Uma pessoa que também conheça os caminhos de internet e uma pessoa que sabe bem falar inglês. Tá? Que consegue ler, que consegue traduzir, que consegue fazer as adaptações. Ele não precisa ser fluente, falar muito bem, ouvir um filme e traduzir, fazer uma tradução simultânea. O que ele precisa é ler uma, duas vezes e conseguir traduzir aquilo, principalmente para os termos técnicos. Esses dias eu estava vendo um filme e a pessoa pegou um celular, era um advogado que tinha vários celulares, porque cada momento ele usava um, todos eles sem a bateria, né? Ele encaixava a bateria na hora de usar, e ele pegou um celular para dar para um cliente, e o celular era tinha um selinho lá, um adesivo da Hello Kitty. E a tradução que colocaram no filme é "Oi, bonitinha". Ah, meu Deus do céu. Algumas traduções você não pode traduzir ao pé da letra. E do mesmo jeito que essa tradução da Hello Kitty ficou totalmente fora do contexto, os termos técnicos da engenharia, do direito, da medicina, de línguas, enfim, da psicologia, são termos específicos que, se você fizer uma tradução literal, uma tradução simples, você vai incorrer em erros assim perigosos, que a banca vai ficar muito, entre aspas, magoada por ter encontrado um erro desse tipo. Então você precisa dessa pessoa. Depois disso, depois dessas funções que a gente já falou, você vai precisar de uma pessoa que tenha habilidade em equipamentos para os testes práticos. Isso se o seu trabalho demandar teste prático. Mas vamos supor que não demande um ensaio de laboratório
na engenharia, na química, na física, na biologia, mas demande, por exemplo, fazer uma pesquisa. Existem ferramentas também que você usa para fazer pesquisa, para fazer tratamento de dados, para fazer a conclusão, para analisar os dados. Tudo isso é uma habilidade que pode estar com uma pessoa, que vai ser o responsável para fazer isso. Então, essa pessoa vai cuidar dessa parte prática do seu trabalho. Mesmo que ela não seja uma prática de laboratório, porque como eu sou da área química, da área de exatas, quando falo assim, a parte prática para mim é fazer um ensaio no laboratório, fazer um teste de engenharia, fazer um teste de química, fazer uma medida, mas existem muitos outros que também são práticos, não necessariamente dentro de um laboratório de engenharia de química. Você pode fazer outras práticas incríveis aí, mas você precisa de alguém que domine bem tanto a manipulação das informações, dos dados que são obtidos, quanto as ferramentas para trabalhar isso e consiga rapidamente encontrar outras ferramentas que são mais ágeis, mais baratas, mais de graça, né? Como a gente sabe que quando você está terminando o curso, a gente não tem assim uma verba para investir muito, comprar uma ferramenta, ainda mais se você pensa, eu vou usar essa ferramenta só para o TCC. Primeiro que é um pouco de engano isso, né? Porque muitas ferramentas que você usa, se você escolher direito o tema do seu TCC, você vai continuar usando essas ferramentas no decorrer da sua carreira. E mesmo que você mude de carreira, você acaba usando essas ferramentas. Então não é um investimento de um período só. É mais a médio e longo prazo que você vai continuar usando essas ferramentas. Então ter essa pessoa no seu time vai ser importante. Então vamos de novo fazer um roadmap aqui do que aconteceu. Primeiro alguém que vai escrever bem o trabalho, que vai fazer os resumos, que vai escrever. Depois alguém que conheça inglês, alguém que saiba procurar as referências, alguém que consiga trabalhar com as ferramentas em internet, alguém que saiba trabalhar a parte prática, tanto executar quanto depois digerir os resultados que saíram dessa parte prática, das entrevistas, da pesquisa que foi feita. Alguém que consiga depois amarrar tudo isso, juntar todas essas pontas, que é a pessoa que faz a conclusão do trabalho. E aí fez a conclusão, pegou todas as informações, concluiu, compara com outro autor, enfim, tem que fazer toda essa amarração para o trabalho não ficar um monte de ponto sem conexão. Tem que ser um negócio fluido. Você vai lendo uma coisa, vai chegando na outra, vai caminhando, é uma coisa fluida, que fica gostosa de ler. Não pode ser um monte de pedaços Frankenstein assim, colocados. Concluiu isso. Agora concluiu aquilo. Agora concluiu outro. Não, uma conclusão tem que deixar um gancho para a próxima conclusão, para a próxima informação. Então precisa ter uma pessoa que faça essa amarração. Eu já sei que pode estar passando pela sua cabeça, eu consigo fazer tudo isso. Meu amiguinho, quem quer ir rápido, vai sozinho. Mas quem quer ir longe, vai acompanhado. Por quê? Porque rápido você é aquele corredor de 100 metros rasos. Você vai rápido, mas, cara, se te mandar correr 400 metros, você não corre mais. E, às vezes, aquilo que a gente planejou, eu vou fazer o meu TCC em uma semana. Você não tem gás. Você deu todo o gás que você tinha em uma semana e você não consegue fazer mais, porque acabou o seu gás. E se você juntar 3 pessoas, se você juntar 4 pessoas, se você juntar 5 pessoas e cada um der uma semana, cara, esse prazo não vai esticar mais, aí você consegue fazer tudo aquilo, porque em uma semana você não acaba todas as tarefas que você precisa fazer, mas se esticar um pouquinho esse tempo, você consegue. Então, junte essas pessoas. Junte essas pessoas no seu time para poder, de fato, ter uma equipe sólida e que consiga, que nem um time de rugby, levar tudo para frente. E até agora você está com todas essas pessoas na sua equipe e não precisa necessariamente ser uma função para cada pessoa. Eventualmente uma pessoa pode ter 2 funções. E agora imagine a seguinte situação, você está com tudo pronto. Você já
E eu estou contando aqui só o lado isolado da equipe, eu não estou falando das interações que tem com outras pessoas. Né? Porque se você for considerar as interações, no mínimo você vai precisar também de uma pessoa que tenha boas relações com outras universidades, com outras empresas. Por quê? Porque às vezes você precisa de algum teste, de algum ensaio, de alguma informação que você não consegue no universo da sua faculdade, da sua universidade, ou da sua faculdade, do seu curso. Você tem um cara do outro curso, por exemplo, o pessoal da engenharia química, por exemplo, às vezes precisa de algum teste, de algum ensaio que é exclusivo da engenharia mecânica. Você tem que ter uma pessoa que tenha um bom relacionamento, que consiga conversar, pedir o ensaio, fazer, acompanhar, né, fazer um follow-up. Lembra do prazo. A gente sempre tem um prazo curto para o TCC. Então você precisa dessa pessoa também, ou dessa habilidade dentre as pessoas que já estão compondo a sua equipe. Então imagine que chegou tudo no final, está pronto. O TCC está ali, está ok. Aí tem a fase que é a fase da apresentação. Essa etapa da apresentação ela é importantíssima. Eu já falei e repito que muitas vezes um trabalho médio, quando tem uma boa apresentação, consegue assim resultados fantásticos junto à banca. Por quê? Porque explicou bem, porque deixou claro. O contrário, você tem um trabalho muito bom, uma monografia, né? Um trabalho escrito muito bom e uma apresentação ruim, a chance de reprovar aumenta significativamente. Então você vai precisar, no seu time, vai precisar de alguém que tenha a habilidade de se apresentar. Ah, mas o TCC é em equipe, não precisa ser todo mundo apresentando, eu não preciso que todos apresentem, cada um fale um pedaço. Cara, não precisa, isso é livre. E aqui uma opinião, não faça isso. Não faça aquela apresentação do tipo jogralzinho, cada um fala um pedaço, aí o outro está um pouquinho distraído, você dá uma cotovelada para ele continuar, né? Aquele time todo bonitinho, perfilado lá na frente. Cara, isso já foi, né? Isso era lá no primário há trocentos anos. O que precisa é passar o recado. Quem vai passar o recado? Elege uma pessoa que fala melhor, alguém que tem essa habilidade de falar melhor. E essa pessoa que tem a habilidade de falar melhor, como ela vai apresentar, é ela que também precisa preparar a apresentação. Mas esse preparar a apresentação é uma outra conversa que a gente vai ter num outro vídeo. Agora eu quero fazer você presente para as habilidades que você precisa ter no grupo, né, de pessoas que compõem com você a equipe do seu TCC. Eu sugiro fortemente que, como você está vendo isso, e talvez os outros amigos seus do time não estejam vendo isso, você veja também os outros vídeos para saber quais são os outros pontos que também são importantes para o TCC, para você poder vender essa ideia para os seus amigos. Não é só chegar e falar, vamos fazer TCC junto, eu preciso disso. Não, você tem outras coisas envolvidas, outras habilidades, outras tarefas que estão envolvidas na preparação do TCC, na execução do TCC, na apresentação do TCC e até no pós-TCC, que precisa de várias habilidades. Então, você precisa ter uma visão geral disso tudo para poder ir compondo, né, com as habilidades que você tem à mão. Ah, mas e se me faltar uma dessas habilidades? Ué, paciência, né? Se faltar uma das habilidades, você faz com o que você tem ali, né? Com o que você conseguiu. Ah, mas e essa que ficou faltando? Cara, não foca nessa que ficou faltando. Foca nas que você tem e dá um improve nessas que você tem. Vamos supor que no final você tem uma deficiência muito grande que ninguém consegue digitar bem as coisas, é uma catação de milho, é uma coisa... Se você pega o trabalho, está todo manuscrito, né, desde que seja uma letra decente, ou falado, né, melhor manuscrito mesmo.
Se você está com isso manuscrito, você consegue alguém que faça a digitação para você, só digitar, o cara transcreve para você. Você paga isso, você vai lá, tem vários sites de freelas, né, de pessoas que fazem esses trabalhos freelance sem contratar, sem CLT, sem nada disso. É um trabalho de freela, está lá o site, o cara oferece, eu faço isso. E aí você fala, eu quero te contratar. Você paga o cara, ele faz e está resolvido. Aí você paga muito pouco. De repente, imagine que o cara cobre R$100, R$200. Vocês têm 4, 5, R$40 para fazer esse trabalho que ninguém consegue fazer. Vale muito a pena. Né? É um trabalho mecânico, né? Digitação. É um trabalho mecânico, alguém pode fazer. Você não vai terceirizar, pegar suas referências, você não vai terceirizar fazer o seu TCC, senão você nem estava aqui ouvindo esse vídeo, né? Você não vai terceirizar fazer os trabalhos do laboratório, você vai fazer o que você precisa. Ah, mas eu tenho que fazer tudo. E aquele caso do laboratório lá que você falou, da engenharia mecânica, que tem um teste que eu preciso fazer, mas ali o professor, que é o líder do laboratório, falou que só os alunos dele podem mexer. Tá? Bom, se um ensaio, você tem 10 ensaios, se um teste alguém faz para você, lógico, você vai lá, posso acompanhar? Posso? Então você vai, você fotografa, você tira as informações todas, você pega os resultados, você cita, você agradece, né? Na parte de agradecimento você vai agradecer o professor fulano de tal que cedeu o espaço do laboratório para a realização desses ensaios. Tudo isso é importante. Você precisa fazer. Quem faz essa parte aí, olha aí a habilidade do meio de campo, né? Da interface com outros laboratórios, com outros cursos, com outras universidades, com as empresas. Na empresa, às vezes é difícil até você ir acompanhar. O cara fala, olha, eu faço para você, deixa as amostras aqui, deixa os corpos de prova, que quando estiver pronto eu te aviso. Ah, mas eu gostaria de acompanhar. Fala, amigo, não dá, eu trabalho em 3 turnos aqui, a hora que der uma folga na produção é que eu vou fazer esse teste para você. Então, você não pode. Ou eu acompanho ou eu não faço. Lógico, faz e acabou. Deixa lá, ele vai entregar para você o resultado depois. E aí você pega o resultado, você pergunta para ele como foi feito. Ah, será que você podia tirar uma foto do equipamento? Pô, não vai ter problema nenhum, ele vai fazer isso para você. Mas, às vezes não dá, logisticamente você não consegue ir até lá acompanhar. Então perceba como é importante, né? Como cada uma dessas habilidades é importante para você realmente fazer um TCC adequado, com todas as características que são as características técnicas necessárias, também as outras características, né, de informação, de crescimento, de conhecimento, tudo isso é muito importante. E essas outras habilidades que eu falei para você, que eu citei aqui, elas são muito importantes, elas vão ajudar a potencializar aí o resultado do seu TCC. E então a soma de todas essas habilidades, né, é que vai formar um time bem coeso. Da mesma forma que você não precisa só do goleiro para fazer. Se você tiver 11 goleiros, seu time vai ser uma tranqueira. Você precisa ter pessoas com habilidades diferentes, jogadores com habilidades diferentes, para que o seu time realmente consiga cumprir cada função que se espera dele. O resultado final, numa partida de futebol, como diz o Skank, né, bola na trave não altera o placar, mas é bola na rede que precisa. E o que é a bola na rede do seu TCC? A bola na rede é aprovar e com um prazo exequível, né, com um prazo bacana para você não ficar esse ano todo, esse período todo aí que você está fazendo o seu TCC, que a nossa expectativa é que ela seja a menor possível, desde que a qualidade do TCC seja super legal, para você ter uma aprovação, uma boa nota. Lembra que a nota que você tira no TCC, ela vai ser carregada, né, por toda a sua vida. Apareceu lá, TCC, nota 5. Fala, meu Deus do céu, nota 5. Passou por piedade, né, para não ficar, porque esse dia 4,9, onde a nota de aprovação é 5,
Se tivesse 4,9, reprovava. Se ele gaguejasse um pouquinho mais na apresentação, já ia ter problema. Então, a intenção é montar um time com essas habilidades que são as principais. Eventualmente, alguma coisa que você não conseguir, você pode terceirizar, desde que não seja uma atividade fim, né, do TCC, a digitação. Qualquer pessoa pode digitar, entre aspas, né? Mas algumas funções, elas são intransferíveis, ela tem que estar no time do TCC. E uma vez que ela é intransferível, o objetivo é procurar dentro da sala de aula quem tem essas habilidades. Não vale ser o mais bonitinho, não vale ser o mais amigão, não vale ser aquela amiga que é mais divertida na balada, esse não é um bom critério. Se ele estiver junto depois, legal, você tem dois que são excelentes tradutores e intérpretes de inglês, e um é meu amigo, lógico, né? Não tem nenhum problema se você escolher esse que é o seu amigo. Mas a ideia é juntar em um time todas as posições: goleiro, zagueiro, central, lateral direito, lateral esquerdo, meio de campo, ponta direita, ponta esquerda, meia direita, meia esquerda, centroavante, para o seu time ser um sucesso. Eu vejo você num próximo vídeo. Hamilton Viana, um grande abraço e que a força esteja com você.